Bom, boa noite, então, pessoal. Vamos então partir para a última situação de aprendizagem, né? Que é a situação de aprendizagem 3, contexto 2, atividade 2, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. A gente inicia. Vamos lá, pessoal. Então, essa aqui, né? Vamos ler aqui o contexto, né? Vamos lá, Yuri analisa então o croquis, né? Realizado por Leonardo, juntamente com os desenhos originais do equipamento. Identifica que há um desgaste excessivo no eixo, confirmando esta hipótese ao verificar a data de fabricação do equipamento, montando então 1964. Em seguida, Yuri pede ajuda a Brito e lhe mostra o croquis com a visão explodida do redutor. Yuri acredita então que Brito poderá ajudá-lo por ter mais experiência. Bom, Yuri aconselha a fazer a substituição do eixo, mas antes vocês precisam descobrir de que material este é feito. Ainda temos um problema, esta peça precisará ser importada, isso demanda algo que não temos, tempo. Então, você só precisa fabricar a peça internamente. Então, primeiro é preciso verificar qual é o material do eixo, né? Então, verifique se temos esse material em estoque. Caso não exista, deveremos propor um novo material, redimensionando o eixo e as peças montadas nele. Em suma, deve ser elaborada a documentação técnica desse projeto. Bom, então, pelo que vocês perceberam aí, né, essa atividade, então, é como se fosse isso é uma atividade corriqueira na indústria, né, pessoal? Geralmente, algumas máquinas, né, são máquinas essenciais e que são antigas e importadas, né? Ou seja, ou provavelmente não existe mais essa peça no mercado, ou se tem, demanda um longo tempo, né, de fazer uma encomenda e ela chegar, né? E se for uma máquina crítica, isso então configura um prejuízo, né, em máquina parada. Então, nesse caso, a gente tem que usar então os nossos conhecimentos de projeto, né, fazer um projeto mesmo. Obviamente, não é nada grandioso, é apenas, por exemplo, se você sabe aquela peça, tem que fazer engenharia reversa dessa peça. Então, é basicamente o que está descrito ali. É descobrir o material do que ela é feito, qual o tratamento que tem que se passar essa peça, qual o desenho, né? Fazer um croquis daquele desenho, né? Então, foi o que foi proposto na atividade passada, que é fazer o croquis, justamente ter uma noção de como é essa peça, os detalhes, para a gente poder fabricar, né? Seja fabricar por uma fundição, seja por uma usinagem, né? E fazer os devidos tratamentos térmicos conforme tem aquela peça, né? Por isso que a gente também faz uma análise metalográfica, justamente para verificar. Passou por um tratamento, foi uma têmpera, foi um recozimento, enfim. E, obviamente, pessoal, para a gente fazer uns projetos, a gente vai precisar, então, desses conceitos aí para entender, né? Então, os cálculos mesmo, com tensão, cisalhamento, torção, o cálculo da torção, o gráfico da torção, assim como a flexão e seu cálculo da flexão, dimensionamento de elementos mecânicos, né? E cálculo das reações e por exemplo, tensão de cisalhamento em viga, né? E também sobre tratamentos térmicos de superfície, análise metalográfica, né? O datasheet ou a ficha técnica de materiais, a modelagem CAD 3D e 2D, assim como a montagem de conjunto CAD 3D e 2D e a montagem de conjunto partindo da vista explodida, né? Bom, então isso, né, pessoal, a gente tem que saber o que que é a resistência dos materiais, né? Então é o estudo, né, dos efeitos das cargas aplicadas a uma determinada peça ou componente, suas respectivas deformações. Então é o estudo das propriedades aí físicas do meu material, né, sobre quanto ela resiste, né, principalmente de resistência dos materiais. Bom, então, o primeiro conceito que a gente tem é o chamado torque ou momento, né? Então, é a intensidade com que uma força tende a girar uma determinada peça ou componente em torno do seu eixo. Então, a gente calcula tomando a distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto de referência, multiplicando pela intensidade da força naquela direção. Então, a gente tem as chaves de roda, né, pessoal? Tem aquela que é única, né? E tem uma com várias caixas aqui de chave, né? Então, né, se a gente tem um braço de alavanca, a gente gera um torque, né? Torquímetro também é uma chave que gera torques, e ela gera um torque que é mensurado, né? Então, algumas peças, por exemplo, algumas montagens que precisam de um torque específico, a gente utiliza um torquímetro, conforme, então, o fabricante determina.
Então, esse é um torque. Então, todos os corpos estão sujeitos a um torque, a um momento, né? Bom, então para fazer o cálculo, né, vamos considerar que a força humana é a mesma as duas chaves, né, tanto naquela simples como naquela quádrupla, né, e possuindo um valor de 30 newtons, então vamos supor que daquele primeiro é 0,3 metros e aqui tem a 0,4, né, 0,2 de uma ponta a outra. Bom, sem esquecer que é a força, né, então sempre lembrando que a força é perpendicular à distância. Então, podemos desenhar o seguinte diagrama de corpo livre. Então, diagrama de corpo livre, né, pessoal, é uma forma da gente visualizar todas as forças que estão atuando naquele corpo, né? Então, por exemplo, eu tenho a chave aqui, que está sendo aplicada nesse parafuso, e minha força está sendo aplicada nesse ponto aqui, uma força, então, perpendicular, né? A, o braço de alavanca a uma distância de 0,3 metros. Então, o torque é o braço de alavanca vezes a força. Então, aqui é 0,3 vezes 30, que vai dar aqui 9 Newton vezes metro. Nessa outra chave aqui, né, como eu tenho, então, duas forças, chama de binário, né, então tem uma força aqui e uma outra no sentido contrário, ambas de 30 newtons. Então, aqui, o que que eu tenho que fazer? Como a chave 2 não vai possuir 2 para segurar e aplicar a força, então aqui, ó, torque 2, então é dado por TA vezes TB, e sendo que o torque em A é o L2 dividido por 2, então é 0,4 dividido por 2 vezes 30, vai dar 6 newton-metros. O outro torque aqui é chamado de TB, também é L2 por 2 vezes F, também vai dar 6 newtons. Então, aqui, pessoal, né, obviamente, um vai somar com a outra, binário. Então, no caso aqui, vai ser 12 newton-metros. Então, aqui, ao passo que eu aplico 9, aqui vai ser 12. Então, vai ser um pouco mais de força. Meu torque vai ser aqui maior, né? Então, esse torque combinado chama de binário, né? E então, ambos somam, né? Que estão ambos no mesmo sentido. Se esse 30 tivesse aqui, ó, ele geraria um torque em sentido contrário. E nesse caso, eu teria que diminuir os torques. Então, nesse caso, como eles estão no mesmo sentido, eu faço a soma. Então, é mais fácil sacar o parafuso da roda nesse aqui do que nessa chave aqui simples, porque justamente eu tenho um torque maior, eu preciso então de menos esforço, né? Bom, o outro conceito aí, pessoal, é a tensão, né? Então, a tensão ela vai dimensionar a carga aplicada a uma determinada área, ou seja, é aquela medida por quanta força por unidade de área está aplicada a uma determinada peça ou componente. E a tensão, ela é sempre calculada axialmente, ou seja, a força está aplicada perpendicularmente ao plano da seção transversal estudada. Então, para exemplificar a tensão, né, vamos pensar aí na banqueta e uma cadeira. A banqueta tem 3 pernas quadradas e uma pessoa de 80 quilos vai se sentar e testar a resistência da cadeira e da banqueta. A madeira usada na fabricação desses móveis foi do tipo spruce branco, cuja resistência à compressão é de 36 MPa ou 36 megapascal. Então, qual móvel resistirá a pessoa de 80 quilos, considerando a aceleração da gravidade aí de 10 metros por segundo ao quadrado, os desenhos esquemáticos aqui da banqueta da cadeira, né? Bom, então a gente tem que considerar aqui, pessoal, o contato, né? Então, no caso aqui, o contato que vai ser aqui é o mesmo aqui, né? Então, o contato da pessoa com a banqueta e a cadeira. Bom, então na seção do pé da banqueta, ela tem a seção quadrada de 5 milímetros. Então, cada perna ali tem 5 milímetros de lado ali. E da cadeira são 4 pernas de 4 milímetros. Bom, então qual vai ser a tensão na banqueta? Então vai ser a força que a pessoa vai exercer, então ela vai ter ali 80 quilos, né? E no caso aqui, a área de seção transversal não é apenas uma área só. Tem multiplicação 3 pernas ali, então são 3 vezes a área. Então, como a área ali é de 5, vai ser 25 milímetros quadrados. E a força da pessoa é a força gravitacional, então é a massa vezes a gravidade. 80 vezes 10, 800, dividido por 3 vezes 25, que são 3 áreas, né? Então, 3 vezes 25, aí vai dar 10,7 megapascal. Na cadeira são 4 áreas, né? São 4 pernas de uma de seção transversal quadrada de lado 4. Então, 4 vezes 4, 16 milímetros quadrados. A massa da pessoa é a mesma, então o peso vai ser o mesmo. 800 dividido por 4 vezes 16, que é 64, vai dar 12,5 pascal. Ou seja, a tensão na banqueta não é um pouco menor. E como a cadeira utilizada na fabricação
ela é a mesma e de resistência à compressão é igual a 36, assim, então ambos vão resistir, né? Uma vez aqui, né, que a gente sabe aí, por exemplo, que a resistência dele aqui é de 36, então deu 10 aqui, 12, então tá bem abaixo da resistência do material, né, do móvel, né? Então, como a madeira ela é a mesma, de resistência igual a 36 megapascal, então ambos os móveis vão resistir, porém a banqueta ela vai resistir com mais folga, né? Tanto que ela teve uma tensão menor, né? Porém, a banqueta, então essa folga vai chamar coeficiente de segurança. Então, por exemplo, esse coeficiente de segurança, eu vou pegar a minha tensão de resistência dividido pela que foi encontrada. Então, aqui da banqueta vai ser 3,4 e da cadeira vai ser de 2,9. Geralmente, pessoal, utiliza-se esse coeficiente de segurança para a gente poder dimensionar, otimizar, né? De uma certa forma, dependendo desse material, se ele for muito caro, se eu diminuir de modo a ter a resistência ainda e conseguir ter a resistência de uma pessoa de 80 quilos, que geralmente é a média, né? A gente consegue, então, ter uma dimensão otimizada, que eu consigo diminuir, então, o volume, né, para a resistência e, obviamente, é a questão econômica. Então, aqui a gente tem que ver a segurança, sim, mas também tem que ver a parte econômica, né? Ainda mais a gente dependendo do material ser utilizado. Geralmente, por exemplo, aquelas banquetas de plástico, lá já tem a carga, ó, 140 quilos, mas obviamente, né, pessoal? A cadeira ela vai aguentar mais. O problema é nunca abusar daquele. Por isso que ela dá uma superdimensionada, justamente para poder ter segurança, ter folga na segurança. Para, por exemplo, no caso, uma cadeira, uma banqueta não colapsar, né? Bom, o outro componente, que é o outro propriedade que a gente tem é o cisalhamento, né? Então ele vai ser a intensidade com que determinada carga então tende a cortar, né? Então cisalhar significa cortar, né? Semelhante então à tensão é calculado também como uma força distribuída por uma determinada área, entretanto com uma diferença, né? No caso o cisalhamento, a força está aplicada paralelamente ao plano da seção transversal. Na tensão ali ela é perpendicular, nessa ela é paralela. Então, pode dizer que o cisalhamento vai medir a intensidade com que uma força, então, tende a gerar escorregamento em planos adjacentes, né? Então, ou seja, tanto que uma vai deslizar sobre a outra, né? Então, essa é a minha tensão de cisalhamento. Bom, outra propriedade aí é a torção. Então, a torção ela é a intensidade de tensão cisalhante pela aplicação de um torque, né? Então, ou seja, como se estivesse torcendo mesmo a uma determinada peça ou componente. A torção gera cisalhamento, porém com rotação de planos, ou seja, ao invés de ser, então, a estratégia de translação, uma rotação entre planos adjacentes. E o seu cálculo vai envolver, então, o conhecimento das propriedades da seção transversal e a distância do ponto que se quer determinar a torção em relação ao seu eixo. Então, para exemplificar aqui a torção, vamos avaliar, então, o eixo fabricado em aço SAI 1020 com tensão de escoamento de 210 megapascal. Então, qual a variação da tensão devido à torção do eixo mostrada a seguir, adotando o torque aplicado aí de 128,56 Nm. Então, vamos ver aqui. Bom, então, aqui, pessoal, a gente tem que analisar o eixo em duas partes, né? Por ter uma variação dimensional na seção, porque esse aqui vai ter uma dimensão de 15 milímetros de diâmetro e o outro de 32,32 milímetros de diâmetro. Então, obviamente, né? Devido a essa diferença, então, em cada região vai ter uma torção diferente, né? Vai ser uma tensão também diferente. Então, para calcular a torção no trecho A, né, que é aquele trecho de 15 milímetros de espessura, a gente vai, então, torção em A o torque, né, vezes o C, que é o centroide, no caso é o centro ali, né, então, se a minha seção transversal é uma circunferência, então o centro ali é na metade, ou seja, eu pego o diâmetro, divido por 2, eu vou achar o meu centro. Então, como é 15, eu vou dividir por 2, então é 7,5 milímetros. E eu jogo, então, e esse J aqui é o momento polar de inércia, que é dado por π vezes o diâmetro elevado à quarta dividido por 32, que vai dar esse valor aqui, né, de 4.970,09 vezes 10 a menos 12 metros à quarta, né? Então, afim, eu jogo na minha fórmula aqui da torção.
A fórmula da minha tensão de torção vai ser 128,56 vezes 7,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 4.970,09 vezes 10 a menos 12. Resulta, então, uma tensão naquele trecho de 194 megapascal. No trecho de diâmetro 32,32, então o torque é o mesmo. O centroide, no caso ali, ele agora vai ser 32,32 dividido por 2, então vou achar o centro dele, vai ser de 16,16 vezes 10 a menos 3 metros. E o meu momento polar de inércia vai ser 32,32 vezes 10, vai ser, perdão, vai ser π vezes 32 vezes 10 à quarta, né? 10 menos 3 à quarta dividido por 32, vai dar 107,124 vezes 10 menos 4. E vai dar uma tensão de torção de 19,4. Então, vocês perceberam aqui, né, que à medida que eu aumento o meu diâmetro, a minha tensão de torção ela tende, então, a diminuir, né? Então, se a gente fizer um gráfico da variação da tensão, ó, então, por exemplo, nesse trecho aqui vai ser 194, e nesse trecho aqui, como ele é abrupto, né, vai ter, então, uma diminuição abrupta também, como se fosse uma descontinuidade na minha curva, né? Então aqui, ó, como ele tem, geralmente, então, né, pessoal, tem que se fazer aquela transição suave aqui, né, ou arredondar os cantos, né, justamente para evitar. Essas pontas geram, os cantos vivos geram concentração de tensão, e isso pode gerar falhas aí, trincas. Geralmente as falhas geram-se nessas concentradores, chamados concentradores de tensão. Então, como eu falei, né, a tensão então, é maior no trecho de menor diâmetro, né? Porém, não vai ser falhas. O aço sai, né, o 1020 que compõe a peça, ele vai resistir a uma tensão de 210 megapascal sem se deformar plasticamente, ou seja, todas essas duas tensões estão dentro da tensão de torção admissível para o aço SAI 1020. Obviamente, né, pessoal, esses valores são tabelados, então a gente consegue verificar aí as propriedades de cada material. Então, por exemplo, a tensão admissível de flexão, torção, assim por diante. Ou a outro cálculo aí é da flexão, né, pessoal? Então, a flexão ela vai determinar a intensidade de tensão que ocorre quando uma determinada peça ou componente está tendendo a curvar-se, ou seja, que é o fletir, né, segundo uma carga, e o seu cálculo vai envolver o conhecimento então, das propriedades da seção transversal e da distância do ponto que se quer determinar a tensão. Há uma linha neutra, né? Então, a flexão, né, geradora de tensões, a flexão ela pode gerar tensão tanto de tração quanto de compressão. Ela pode, então, ser exemplificada com o cálculo da máxima tensão da viga do exemplo aí de cisalhamento. Então, por exemplo, o diagrama de momento tem-se que o momento máximo é de 1,65 vezes 10 ao cubo quilonewton-metros, e como a viga está submetida a carregamento mostrado, o perfil da variação é então, tem uma linha neutra, onde não tem ação de tensão, abaixo dela, né? Então, como ela vai fletir, ela vai, então, gerar uma tração na parte de baixo, então, abaixo da linha neutra, e acima da linha neutra, ela gera, então, uma tensão de compressão. Vou comprimir, então, ali na parte de cima, acima da linha neutra. Então, essa é a tensão de flexão. E para calcular ela, eu preciso do momento máximo aplicado nesse momento de flexão, né? E o cálculo da flexão máxima, então, é dado pelo momento máximo, vezes o centroide da minha peça, né, da seção transversal. Como ali eu estou se tratando de um retângulo, né, então o centroide vai ser justamente na metade ali, né, L sobre 2. Então, considerando que é 50, vai ser 25 milímetros. E o meu momento de inércia, que é L a quarta dividido por 12. Então, é o meu lado aqui multiplicado ao quadrado dividido por 12. Então vai dar 5,21 vezes 10 a menos 7, jogando na fórmula, eu tenho uma tensão de flexão máxima de 79.200 megapascal. Bom, então o dimensionamento aí de elementos mecânicos, pessoal, vai ser a aplicação dos conhecimentos de tensão, cisalhamento, torção, flexão e suas combinações, bom, além das variações ao longo do tempo para determinar as medidas de uma peça.
e especificação de qual material ela deve ser feita. Então, assim, dimensionar uma peça ou componente nada mais é do que garantir que as solicitações estejam abaixo da capacidade de um determinado material ao longo de sua vida, né? Então, é sempre calcular com base, levando em consideração as tensões admissíveis e também coeficiente de segurança. Então, isso é a forma de dimensionamento correto de elementos mecânicos. Vamos lá, vamos considerar uma viga de seção, uma viga de ação de seção quadrada, né? Então, primeiro a gente determinar a tensão atuante na viga, uma nova dimensão para a seção da viga, mantendo o material original sem deformação permanente, e um outro material com tensão mais próxima da tensão da atuante para a viga, mantendo o dimensional original da seção da viga. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma viga com uma seção quadrada de 50 milímetros, essa distância aqui é de 3 metros, a força está aplicada no meio aqui de 1.100, e o material é um aço aizinho 1020 laminado a quente, e cuja tensão de escoamento é de 205 megapascal. Bom, então a primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal, é determinar as reações, né, tanto em A quanto em B. E para isso a gente usa, então, as fórmulas da estática, né? Então, primeiro aí, no primeiro cálculo que a gente tem que fazer é as somas das forças verticais. A gente não tem força vertical ali, né? Então a gente só faz as forças verticais. Então vamos supor que tudo que é para cima é positivo, que está apontado para baixo negativo. Então, por exemplo, a reação em A mais a reação em B menos a força é igual a zero. E a soma dos momentos em relação ao ponto B, então a relação em momento B aqui, ó, vai ser zero, né? Então eu vou adotar esse ponto aqui, ó. Bom, então vai ser RA vezes 2A, né? Então aqui, ó, vai ser RA vezes 2, né? Então é a distância da reação em A vezes o ponto que eu adotei, que é o ponto B, então que é 2A, então RA vezes 2A, né? Então a somatória dos momentos vai ser igual a zero. E a força perdão, momento no sentido no sentido horário, estou considerando ele como positivo, né? Então, RA vezes 2A menos F, não, então F vezes A vai gerar uma força no sentido, vai sentar no sentido do horário, né? Menos F é igual a zero. Então, primeiro aqui, ó, F vezes A é igual a 2A. Então, eu tenho o valor de F, tenho o valor de A, eu consigo achar a primeira reação em A, aqui de 550 quilonewtons. Como é igual, né, pessoal? Vai ser também a reação em B, vai ser também de 550 quilonewtons. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer o diagrama de esforço cortante de momento fletor. Então, o diagrama de momento fletor aqui, ó, então aqui subiu 500 newtons, depois desce aqui menos 500 newtons. Bom, então a gente já traçou aqui a curva, né, de momento não, esforço cortante. E o próximo é o momento fletor. O momento fletor nada mais é do que fazer o cálculo da área aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 500, eu tenho 1.500 de momento. Então, aqui ele faz e como é uma integral, né, a gente vai fazer, então, vai ser uma reta, não vai, perdão, vai ser uma curva inclinada até onde eu vou apontar ali no 3 vai ser a minha máxima flexão, e depois ele vai diminuir até zero. Então, aqui eu faço esse triângulo, sai o meu momento aí, né? O diagrama de momento fletor. Bom, então agora eu faço meu cálculo de cisalhamento, né? Então, cisalhamento é o esforço cortante máximo, no caso ali é de 500, né? 500 vezes o ponto de aplicação da força, no caso 25, dividido por L vezes L. Vai ter uma tensão de 220 megapascal. E para determinar se a viga, então, está bem dimensionada, a gente vai comparar com a tensão atuante na viga com a tensão de escoamento. Opa, no caso aqui, essa tensão de cisalhamento aqui, então aqui a tensão, ela é maior, né? Então, a tensão de cisalhamento, ela é maior que a de escoamento, que a tensão de cisalhamento deu 220 megapascal e de escoamento deu 205. Então, como a tensão atuante, ela é maior do que a de uma tensão de material, então, a viga precisa ou ter seu material substituído por um mais resistente ou alterar as dimensões, né, para suportar a solicitação.
Então, vamos supor que a gente vai manter o material e determinar, então, uma nova dimensão, né? Então, a gente reorganiza a forma, né? Então, de certa forma, que a gente pode usar aqui, fazer uma reorganização, onde eu coloco, então, a nova dimensão é igual à raiz quadrada da minha tensão de desalhamento dividido pela minha, não, tensão não, força cortante dividido pelo escoamento, né? Então, tem aqui metro elevado, o metro 1/2, tensão 0,07. Então, para manter a dimensão, o dimensional original, vai a gente identificar um material mais resistente com tensão superior à tensão atuante. Então, no caso aqui, a gente pega um que esteja ao H acima. Então, no caso, eu posso pegar esse aço aqui, a STM A36, ou um AESI 1040, né? Então, nesse caso aqui, a gente adotou um ASTM A36. Bom, além desses cálculos, pessoal, a gente também tem que verificar também um tratamento, né, térmico de superfície. Então, ela é a forma comum de baixo custo, né, utilizada para modificar propriedades mecânicas, físicas e químicas dos materiais metálicos. Então, eles vão envolver basicamente o aquecimento e resfriamento de forma controlada, né, para a gente mudar a microestrutura. Mudando a microestrutura, eu consigo alterar aí as propriedades mecânicas e físicas desse meu material, né? Bom, um outro aspecto também, né, pessoal, por exemplo, caso tenha que fabricar uma nova peça, eu preciso fazer uma análise metalográfica, né, para verificar qual que é a microestrutura, que a partir dela eu consigo identificar, por exemplo, qual tratamento eu devo fazer, né, ao fabricar um novo material, né. Então, ela vai ser a atividade responsável pela verificação e controle, né, das organizações cristalográficas dos materiais metálicos, que vai ter papel fundamental, né, serviço desses materiais. Então, fazendo uma interpretação dessa micrografia obtida pela análise metalográfica, a gente consegue, então, reconhecer o material, a falha e até mesmo prevenir essa falha e possíveis tratamentos térmicos aplicados aos materiais metálicos, né? Bom, para a fabricação também, o pessoal precisa ter uma ficha técnica dos materiais, ou datasheet, né? Vai consistir num documento que apresenta, de forma resumida, todos os dados e características técnicas de um equipamento ou produto. Aqui a gente tem um exemplo de um, ó. Deixa eu só abrir aqui, ó. Ó, então aqui a gente tem, por exemplo, um aço SAI 1020. Realmente é um aço de construção mecânica, aplicado então em componentes mecânicos, uso como engrenagens, eixos, virabrequins, eixos como pinos, guia, né, de engrenagem, colunas, catracas, capas, entre outros. Qual é a sua composição química? Então ele tem de 0,17 a 0,24% de carbono, de 0,3 a 0,6% de manganês e até o máximo de 0,4% de silício e 0,04% de fósforo e 0,05% de enxofre, né? Como propriedades mecânicas, ele tem uma dureza Brinell aí de 260, uma tensão de escoamento de 210 megapascal e resistência à tração de 440 megapascal. Então, a microestrutura aí, né, o material temperado, ele vai apresentar essa microestrutura, né? O outro aço que a gente tem é o aço SAI 5200, também é um aço de construção mecânica, então utilizado em componentes em geral nas indústrias de fabricação de rolamentos, né? Então, ele vai ter de 0,98 a 1,1% de carbono, de 0,25 a 0,45% de manganês, 0,15 a 0,35% de silício e de 1,3 a 1,6% de cromo, né? Então, como propriedades mecânicas aí na dureza Rock, o tipo C, ele é de 62 a 66, a tensão de escoamento de 160 megapascal. Então, um material sem tratamento, ele vai possuir essa microestrutura aí, feito uma análise metalográfica desse metal em específico. Bom, outro aço que a gente tem aí, por exemplo, é o 4340, né? Que é um aço também de construção mecânica. Qual é a sua aplicação? Vai para eixos, engrenagens planetárias, colunas, mangas e cilindros, né? Bom, a composição química dele é de 0,38 a 43% de carbono, de 0,6 a 0,8% de manganês, de 0,15 a 0,3 de silício, de 0,8 a 1,1% de cromo, de 1,65 a 2 de níquel e de 0,2 a 0,3% de molibdênio.
Essa é a composição química do aço SAE 4340. Então, como propriedade mecânica dureza tipo brínio, 260 HB, uma tensão de escoamento de 860 megapascal e resistência à tração de 1.280 megapascal. Então, essa é um seu material normalizado, né, que também é um tratamento térmico, a normalização. Ele tem esse aspecto aí metalográfico. Então, aqui, pessoal, trata-se de um datasheet de diferentes aços aí, obviamente tem muito mais aí, dependendo do fabricante, você pode achar esse datasheet, né, ou ficha técnica desses materiais. Bom, então, feito todos os cálculos, né, pessoal, os tratamentos térmicos, a gente faz também um modelamento de CAD 3D. Então, com a tecnologia CAD atual e a expansão de quantidade de software disponíveis no mercado, a gente tá aumentou a facilidade do acesso e a aprendizagem para desenvolvimento gráfico de peças através do modelamento do produto 3D. Então, hoje está bem mais fácil, né? Com o uso do SolidWorks, do Autodesk Fusion, Inventor também, né? Que a gente consegue fazer uma representação virtual no espaço do produto. Então, ele vai ser, esse modelagem, ele é iniciado a partir da necessidade, né? Então, seja para a criação de um novo produto ou transferência para o ambiente virtual de uma peça já existente com base em medições físicas, né? Ou seja, fazer uma representação gráfica daquele material ali, né? Ou um croquis, né? Com desenho feito à mão de forma mais rápida, com as vistas e os detalhes da peça. O processo de criação, né, pessoal, um produto em 3D não vai variar de um software para outro, né? Mesmo tendo aí nomes de comandos diferentes, o processo é basicamente o mesmo, né? É fazendo modelagem. Então, a gente tem que pensar em fazer essa peça, por exemplo, em 3D, pensar como ela seria fabricada. Então, a gente pensa em extrusão, cortes, né? Enfim, um processo de fabricações básicos aí para modelar uma peça, né? Bom, a modelagem 2D, né? Então, a forma, aí é como eu faço, então, a partir desse modelo de 3D, então eu faço uma detalhação desse modelo 3D, né? Para um modelo 2D, que eu vou representar, então, geometricamente esse produto através das vistas planificadas, né? Conhecidos aí no desenho técnico, as vistas de projeções, né? Isso também a gente já viu aí nas UCs anteriores, né? Então, quando necessário, são utilizados outros métodos de projeção da peça que auxiliam, então, ao melhor entendimento. Então, são as vistas em cortes, ampliação de detalhes, acabamento superficial da peça, controle geométrico e ajuste de tolerância de montagem entre peças. Então, o desenho CAD 2D, geralmente originado de um croquis, que esboça uma peça e suas dimensões, através da projeção automática, feito entre o modelo 3D. Então, isso vai se dar, né, pessoal, com ferramentas específicas encontradas nos softwares que criam, então, uma interligação entre o modelo 3D e as vistas projetadas no ambiente 2D. Ou seja, uma vez alterado, a geometria 3D também não vai ter atualização nas vistas 2D. Então, por exemplo, já determinei que aquele modelo ali é um definitivo, já faço, então, as suas projeções 2D ali nas vistas ortogonais, né? Então, isso, obviamente, após eu definir todo o detalhamento ali no 3D, né? Todo o meu modelo real, né? Aí eu, então, faço as diferentes vistas, né? Bom, então, ali, né, pessoal, eu vi a peça do ponto de vista individual. Obviamente, né, um conjunto mecânico ele é feito por mais de uma peça, né? Então, são duas ou mais peças. Preciso fazer, então, juntar essas peças para fazer uma montagem mecânica do conjunto, tanto ele 2D como 3D, né? Então, nesse mesmo ambiente que eu fiz essas peças em 3D e em 2D, eu consigo também fazer elas no software, né, no software CAD, né? Também eu posso fazer as montagens, né? Então, eu vou fazer esse agrupamento dessas peças 3D posicionadas, então, em seus devidos locais, né? E isso então, vai auxiliar nos estudos, na verificação da montagem e funcionamento dessas máquinas ou dispositivos. Vai formar, assim, então, a representação dessa máquina ou dispositivo. Então, né, pessoal, alguns softwares CAD vão ter os modos específicos para montagem de conjunto, né? Como o Inventor, o Fusion, ambos da Autodesk e o SolidWorks. Tem outros também, tem o Solid Edge tem o Solid Edge, o NXCAD da Siemens também, né? Tem alguns outros aí, é, sendo que esses dois primeiros que eu falei são os mais conhecidos, né? Então, os comandos específicos, né, pessoal, vão determinar as relações de encaixe, posicionamento e movimentação entre as peças. Por exemplo,
Se um determinado rolamento ele é determinado como peça de encaixe em um eixo, né, essa regra se manterá fiel, e caso o eixo mude seu posicionamento no espaço virtual, o rolamento também vai acompanhar esse movimento. Então, aqui, ó, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho essa morsa aqui, ó, que é o exemplo aí, ó. Tem essa morsa feito no modelo, uma modelagem em 3D, com a modelagem em 2D aí, ó. Então, tem aí o seu desenho detalhado aí em corte, né? Mais detalhado aí, para saber realmente como é por dentro da peça. Aqui eu tenho uma visão mais externa, né? Mais tridimensional. Aqui eu tenho uma visão mais detalhada, interna. Bom, pessoal, então, quando necessário também, né, representação gráfica também de uma máquina, se faz primeiro projeções 2D das vistas de projeção e detalhes do conjunto com suas peças desmontadas, conhecido como uma vista explodida. Isso provê, então, a peça de forma individual e uma perspectiva, né? Então, ela vai auxiliar no entendimento da interligação entre as peças e o modo como elas são montadas. Então, isso aí, né, pessoal? Vai para todas as áreas. Então, desde a produção, né, desde a área de projeto, você vai fabricar, ou até para a área da manutenção, caso eu precise fazer um sobressalente, ou até mesmo fabricar essa peça. Então, tem um detalhe de cada um dos componentes, né? Então, tem muitas peças aí com pecinhas bem menores, a vista explodida auxilia eu visualizar essas peças menores, né? Desse conjunto maior, né? Então, da mesma forma como se transfere o modelo matemático 3D para as vistas de projeção em 2D, esse mesmo procedimento se aplica para a geração de vistas do conjunto montado, sendo também respeitadas as condições de atualização das vistas 2D do conjunto quando algo for alterado no modelo 3D. Bom, pessoal, então aqui agora a gente tem uma atividade, né, que a partir então que foi estudado nesses conceitos essenciais e que vocês também vão olhar no livro didático, vocês vão montar a documentação técnica do projeto, contendo os itens, que é a montagem do conjunto 3D com o novo eixo desenvolvido, que aí vai ser no presencial, né, com a montagem do redutor, e aqui o memorial de cálculo, esse aqui que vocês vão me entregar, certo? Que é a verificação quanto ao cisalhamento, o diagrama de esforço cortante, o diagrama de momento fletor, a verificação quanto ao torque e quanto à tensão de flexão. E nesse caso, pessoal, vocês vão fazer algumas considerações. Primeiro, o eixo como viga simples apoiada, cuja solicitação restringe a engrenagem central de peso 37,092 newtons. Vocês vão desprezar descontinuidades, usar um coeficiente de segurança de 10. O motor transmite uma potência de 12 kW e uma rotação constante de 1.500 RPM. E o redutor apresenta uma relação de transmissão de 4,5 para 1. Então, para ajudar a Paloma, responsável pela análise metalográfica, o Yuri, para atender a solicitação do senhor Brito, identifica qual o possível material do eixo em questão, indica o material mais adequado disponível no estoque para a fabricação do eixo, especifica o tipo de microestrutura que o material deve ter e como pode ser obtido. Então, para a identificação do material, né, pessoal, vocês vão utilizar as micrografias obtidas por Paloma na situação de aprendizagem 2, né? Então, o que vocês fizeram lá na situação anterior. E para a escolha, então, do material que será utilizado para a fabricação de novo eixo, vocês vão utilizar os cálculos e a tabela de estoque, que é justamente esse daqui, ó. Então, tem esse datasheet, né, que eu mostrei ali, e também a tabela de materiais. Então, aqui, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, aqui, pessoal, as considerações, ó. Então, por exemplo, primeiro da resposta da micrografia, e aqui, então, a resposta memorial de cálculo. Então, o peso aqui da engrenagem é 37,092 newtons, então o peso é para baixo.
o diâmetro é de 28 milímetros e o coeficiente de segurança é de 10. Então, eu faço os apoios em A e em B, minha área do eixo. Eu acho, então, a cisalhamento, né, que é a força cortante dividido pela área do eixo. Faço o diagrama de esforço cortante, faço o defletor aqui e faço verificação também quanto ao torque. Então, quanto ao torque, eu tenho uma potência de 12 quilowatts, a rotação de 1.500 RPM. Então, o torque de entrada é a potência dividido pela minha rotação. Eu acho esse torque de entrada. Aí, como minha relação é de 4,5 para 1, né? Então, meu torque de saída é igual ao torque de entrada vezes a relação. Então, o meu torque de saída vai ser de 343,775, ou seja, multiplicar por 4,5 esse valor aqui da entrada, né? E agora eu vou, então, achar o momento polar de inércia, que é o d ao quadrado, que é 28, 32 dá esse resultado, e o centroide, né, o centro ali de aplicação da força, é o diâmetro dividido por 2. Com isso, então, acho a tensão, né, a tensão aí de torção, que é o torque de saída vezes C dividido por J, dá 79. E a tensão máxima de torção vezes o coeficiente de segurança de 10 vai dar 797. E quanto à flexão, eu vou usar, então, o momento de inércia, que é o π d ao quadrado por 64, e vai ter a tensão de flexão, que é o fletor máximo, né, de momento máximo, vezes o centro, que no caso é abaixo ali na linha neutra, que vai dividido por I. Vai dar 3,27 MPa. Então, a maior tensão encontrada é a mais crítica, né? Então, que é justamente essa daqui, ó, de torção, né? Que a outra aqui saiu de 0,3, então a de torção geralmente é a maior, né? E, de fato, um redutor, a maior tensão é a de torção mesmo, que ele está girando, né? Então, é onde meu eixo vai estar mais, né? Como tem aplicação de força ali, onde vai estar mais problemático, né? Então, para atender isso aqui, né, pessoal, a gente tem que achar o aço. Nesse caso, é o SAI 4340, né? Então, só para mostrar aí, ok, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Vou finalizando a aula aqui por hoje. Não deixe de procurar, ok, pessoal? Então, é isso aí. Vou desejar, então, a todos aí um bom feriado. Fiquem, então, todos com Deus e até a próxima.